10 moças. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo na reserva. As ajuizadas levaram vasilha com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízos disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual é a hora e o dia. Os 3 empregados. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando um pouco de dinheiro e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele passará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus.
Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. As moças da lamparina. Essa parábola eu acho ela fantástica, porque é isso, a gente tem que estar sempre atento para o reino de Cristo. Esse simbolismo quer dizer o seguinte: se você não estiver preparado, se você tentar se preparar só no momento final, não, eu vou viver minha vida, eu vou fazer dinheiro, eu vou sair com um monte de mulher, eu vou para balada, depois, mais para frente, eu vou me preocupar com Deus, com minha salvação. A gente não tem como saber quando esse dia vai acontecer, porque ele pode chegar com uma doença, com um carro, um acidente, a gente não sabe. A gente não sabe. Então, quanto antes nos entregarmos a Deus, melhor. A parábola dos talentos, essa palavra, ela está no meu coração. É legal que é tão diferente, porque Mateus, ele diz essa parábola com 500, 200 e 100 moedas. Em outros livros da Bíblia, você vai ler essa palavra com 10, 5 e com uma moeda. Então, eu acho essa parábola... E por que tem essa diferença? Por que um escreve de um jeito e outro escreve de outro? Porque naquela época, eles escreveram, cada um escreveu o seu livro em torno de 50 a 80 anos depois. Então, as coisas, a mensagem ainda mantém a mesma, só que a lembrança deles era diferente. E se você for fazer um teste pericial, eu particularmente, eu tenho pós-graduação em perícia médica, e se você faz uma perícia, se você vai fazer uma prova pericial, você vai ver que se alguém chegar, um exemplo, o delegado vai chegar para uma pessoa e falar assim, me conta a história. A pessoa fala assim, ó, o A se encontrou com o B falou pro C e o C trocou uma ideia com o D. E aí você pergunta para todo mundo, e se todo mundo contar a mesma história, na mesma sequência, com as mesmas palavras, cara, o policial fala assim, esses caras combinaram a história, porque não é normal, não é lógico o ser humano contar a mesma história do mesmo jeito, porque cada um ele recebe a mensagem de um jeito, ele monta a história de um jeito. Então, isso prova perfeitamente que cada um lembrava do seu jeito. Mas o mais legal da parábola do talento, trava a língua, da parábola do talento, o mais legal é o último servo. Por quê? Porque aqui ele fala como se fossem moedas, mas essa parábola tem o nome de parábola do talento. O mais legal... explica aqui. Acabei de ler porque chama parábola do talento. Porque um talento valia 100 moedas de ouro. Legal. Então, um fala como talento, outro fala como moedas. Então, vamos lá. Parábola do talento. O mais legal é o seguinte. Deus, ele deu um talento para cada um de nós. Deus deu um talento para minha esposa, que eu até sei. O talento dela é o amor. O talento dela é tá feliz um pouco, tá feliz no muito. O talento dela é ajudar eu a ser um homem de verdade. Então, qual é o meu talento? Deus deu talento para cada um. Eu sei. Qual é o meu talento? Ajudar todo mundo que tu pode. Eu gosto de fazer isso. Eu sei. Então vamos lá. E levar a palavra de Deus do jeito que tu faz. Amém. Então Deus deu um talento para cada um de nós. Se esse é meu talento, eu recebo e eu quero honrar a Deus. Agora vamos lá. O servo ruim. O servo escondeu o talento dele. Quer dizer, ele recebeu um talento e ele não colocou esse talento em prática. E aí Jesus fala o seguinte, se você tivesse colocado, depositado o talento, eu teria recebido com juros. Como assim? Se ele tem um talento e ele não espalhou para ninguém, por que ele é um servo ruim? Porque mesmo que ele for uma pessoa acanhada, uma pessoa tímida, o que é o depositar? Ele tinha que ter depositado a fé em Cristo. Porque se ele vivesse com a vida em Cristo, as pessoas ao redor
iam olhar para ele, iam identificar ele e falar, esse cara tem uma coisa diferente. Mesmo que ele não falasse nada, eu quero me parecer com esse cara. Então, é um cara que, assim, ele não viveu segundo a vontade de Cristo. O talento não é você sair falando para todo mundo, não é ser o crente chato. Não, você tem que acreditar em Deus. Deus não precisa de guerreiro. Não é ser o crente chato. Não é ficar acredita em Cristo, acredita em Cristo, ficar entregando panfleto. Nada disso. Se esse for seu talento, tudo bem. Mas é você viver uma vida em Cristo Jesus. É isso. É isso. Então, espalhe seu talento. E aqui tem um detalhe muito legal que os adventistas, os presbiterianos, eles acreditam muito na predestinação. Isso eu confesso que é algo que ainda me falta um conhecimento, porque existem coisas que serão conhecidas só num futuro. É claro que eu não tenho nem perto de um conhecimento grande, mas enfim. Por quê? Porque, na verdade, ele diz o seguinte: tem uns que são amaldiçoados por Deus. Então, a graça, ela é de Deus. Se eu serei salvo, se eu for ser salvo pelo que eu acredito, o mérito deixa de ser de Deus e passa a ser meu. Então, na realidade, eu não mereço nada. Se eu for merecer alguma coisa, eu mereço o fogo do inferno. Mas, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, eu vou ser salvo. E eu tenho essa certeza no meu coração, que eu vou ser salvo. Porque eu mereço alguma coisa? Não mereço nada. Mas Jesus, ele diz, eu tenho um quadrinho aqui com algumas coisas, mas Jesus, ele diz, se você crê em mim, se você fizer as coisas que eu falo para você fazer, você poderá fazer coisas maiores do que eu fiz. Jesus me permitiu, e se você acreditar, ele permitiu você também de anunciar a palavra de Deus. Ele me permitiu com as minhas falhas. A gente falou em Gênesis, acabou de falar de Gênesis lá, com todas as falhas que as pessoas, os heróis da Bíblia têm, com todas as falhas que eu tenho, ele me deu autoridade para falar a respeito disso. Então, Deus, ele deu essa autoridade para você também. É claro que a gente não pode falar levianamente, mas Deus deu essa autoridade. E tem pessoas que, por mais que você fale de Deus, eu tenho vontade de salvar muita gente. Tem muita gente que eu tenho vontade de salvar. Abrir os olhos, com coisas que os meus estão abertos, né? Mas enfim, tem pessoas que eu tenho muita vontade de abrir os olhos. Pessoas próximas, parentes, mas isso não compete a mim. O que compete a mim? Distribuir o meu talento. Quem abre os olhos é o Espírito Santo. E compete a mim orar. É isso, meu amor. Bom, se vocês quiserem um pedido de oração, faça um pedido de oração, deixa seu nome. Se quiser colocar o motivo da oração, pode pôr. Se não quiser, não precisa. Se você tiver um conhecimento grande a respeito da Bíblia, quiser nos falar, nos ensinar alguma coisa, nós não estamos aqui para ensinar. Nós estamos aqui para aprender com vocês. Faça parte da família real. O que é fazer parte da família real? É aceitar que você é o filho dos reis. E se você quiser, clica no botão, ativa o sininho, faz todas essas coisas para ajudar esse canal a crescer, manda mensagem e blá, 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 blá. Quer falar alguma coisa, minha paixãozinha?